Ô Igor, para poder a gente começar o nosso Então papo, eu estava vamos lá, falando gente. aqui pro pessoal. Eu estava atualizando aqui o pessoal do que você Pode faz. falar. Você estuda engenharia, na engenharia mecânica aí na Rússia. Você está, não é exatamente Moscou que você está, mas eu acredito. Samara. E você tem conseguido acompanhar toda essa questão, toda essa tensão, assim, a priori, quando você ficou sabendo sobre isso, ficou sabendo dessas movimentações das tropas, tal, qual foi a tua sensação como brasileiro de tipo assim, tô fora de casa, tô aqui, e aí? Você conseguiu sentir essa tensão a esse nível de tipo, olha, tenho que sair daqui agora, tá oferecendo um risco para quem está aqui no país, vai ter realmente um ataque iminente, qual foi a tua primeira percepção, né, como pessoa que está aí, já está vivendo aí na Rússia e tudo mais? Ah, É claro, a gente acaba tendo um choque, né? Pois, como eu falei para o Rafa no final de semana, há uma situação que nenhum brasileiro já passou por isso, né? É algo novo e, é claro, né? Não é uma situação, né, muito feliz. E, é claro, no primeiro momento, né, gerou uma certa, assim, receio, um certo medo, mas pelo choque da notícia, né? Mas em relação ao desenrolar, depois, quando, né, acompanhando os diversos jornais, acompanhando as matérias e o que realmente estava se desenrolando, ouvindo os dois lados da história, né? E acho que muito importante, sabendo ponderar, né, quando a gente ouve as notícias e tudo mais, e tendo, claro, como eu estou aqui vendo o dia a dia, trouxe mais uma calma para mim, né? Tranquilizou um pouco. Até conversando com os outros brasileiros aqui que moram em Samara, né? No primeiro momento, uma amiga minha ficou um pouco desesperada. Eu falei, não, calma, não é assim também. Né? Claro que é um risco, né? Que numa situação bem ruim, né? Ninguém quer uma guerra, ninguém quer uma situação dessa. Mas também Claro. não é para a gente viver em pânico, né? E aí justamente era uma outra questão, né? Porque a gente sabe muito da posição que a população toma quando tem uma pressão, né? Quando existe um boato de que pode ocorrer alguma coisa, né? Você vai sentindo a tensão não só no seu círculo social, mas também nos lugares onde todo mundo frequenta. Por exemplo, o supermercado, né? Até mesmo, enfim, transporte, coisa na rua, né? As pessoas andando na rua. Você viu alguma mudança nesse sentido? Você viu alguma movimentação de estranho, algum preço, por exemplo, mudando de coisa, né? Às vezes, lei da oferta e da procura faz com que a questão fique mais rara e fique mais cara? Ou tudo normal mesmo, sem nenhum alvoroço em relação a isso? Em relação a isso, né, as maiores assim, conversas sobre isso e um pouco né, de medo em relação a isso, mas quando eu estava no círculo de amizade com outros estrangeiros, né? Vamos dizer assim, no dia a dia do russo, ao meu ver, não houve impacto nenhum na faculdade, por exemplo, você não vê uma rodinha de estudantes conversando, ai, meu Deus, vamos entrar em guerra. Mercado continua normal, no transporte público aqui também, que eu uso todos os dias para ir para a faculdade. E eu moro em um bairro, né, que é um pouco afastado da faculdade, então eu moro, assim, em um bairro literalmente russo, né, e aqui a sensação é que, assim, é claro, todo mundo sabe o que está acontecendo, mas não há pânico, né, em relação a preço, né, devido à pandemia, toda essa situação, como em qualquer outro país, a gente observou um grande aumento, né, do mercado, no mercado em geral. Mas nada que fosse relacionado diretamente desde quando essa situação se iniciou. Existe também uma grande preocupação quanto à questão do fornecimento de combustíveis, né, enfim, de petróleo e tudo mais. Existe uma grande expectativa relacionada a isso. Você percebeu alguma mudança relacionada a isso, por exemplo, a valores em relação a commodities mesmo, ou a fornecimento disso para os russos, ou tudo isso está normalizado? E mais, ainda tem gente perguntando aqui no chat, o pessoal está começando a trazer perguntas aqui também. Acho que muita gente aqui fica curioso mesmo para poder saber qual que é a relação, né, como que vocês estão lidando com tudo isso, como que essas notícias também estão chegando até vocês, né? Se tem vai ter algum aumento ou não vai ter algum racionamento ou não, e vocês estão tendo que enfrentar alguma coisa do gênero ou não? Não, nenhuma forma de racionamento, isso aqui, né, nós não passamos por nada disso, não teve corrida a supermercado como houve no início da pandemia lá em
em 2020, eu mesmo no início da pandemia, quando nós ficamos sabendo de tudo, teve a época que estava assim, né, o pico da pandemia, eu e os outros brasileiros falando assim, poxa, vamos correr para o mercado e comprar comida por umas 2, 3 semanas. Mas agora não, em relação a essa situação com a Ucrânia, não temos isso. Tendo assim em vista comentários, né, de alguns mídias locais, né, sim, há alguns comentários sobre o preço de gasolina e tudo mais, né, produtos do dia a dia, mas não é um pico, por exemplo, em relação no mesmo movimento que nós vemos, por exemplo, no petróleo, quando chega a notícia de uma possível guerra e a gente tem aquele pico no preço do petróleo. Assim, nos produtos do dia a dia, mesmo com a gasolina e tudo mais, não observamos isso aqui, não. Perfeito. Agora, o Igor, inclusive lá na nossa conversa, você até citou que tinha até brincado com um amigo seu, né, que era de uma espécie de um tiro de guerra dentro da faculdade. Acho que, talvez tem que ir pra lá, hein, né? Aquela brincadeira que inclusive, né, eu tenho 20 anos de idade, sim. Faz pouquíssimo tempo que eu me alistei e fui dispensado do exército, minha reservista, inclusive teve gente perguntando aqui, reservista não vale mais, tá? Mas falaram assim, vamos ter que mandar o Rafael pra lá, hein? O que você percebeu, né, com o pessoal russo mesmo, em relação a essa questão de talvez ir realmente para uma guerra, né? Alguém, você disse até desse amigo que é de um tiro de guerra, né? Se você tem algum contato com esse nicho mais militarizado da Rússia que teria que, obviamente, ir até a fronteira, né? Enfim, tinham mais de 150 mil soldados lá e se arriscar pela Rússia ali, né, no ataque à Ucrânia. Você viu alguma tensão, uma preocupação desse nicho perto de você ali? Eu brinquei com esse meu amigo e que aqui as universidades, muitas delas, têm, né, como obrigação a educação física, né, o que aí no Brasil a gente acaba tendo mais durante a escola. E dentro da universidade, o aluno pode optar por, né, receber, seria assim, créditos que ele cumpre na faculdade como um ensino, uma educação militar, sabe? Eu acho que até seria um pouco abaixo do que é o nosso tiro de guerra. E a minha faculdade, ela tem um background muito grande no que diz respeito à área militar. Aqui a Universidade de Samara ela é referência na construção de foguetes. Nós temos aqui a fábrica da Progress, que fabrica os foguetes para as cápsulas Soyuz e tudo mais. E não houve nenhuma movimentação assim de correria ou, vamos dizer assim, uma preparação, uma prontidão. Inclusive, próximo à minha faculdade, aí sim, é um quartel do Exército mesmo, de verdade, né? Não dessa, que a gente chama de Vaia na Cátedra, né? Da faculdade, é um quartel realmente do Exército e segue tudo normal, é coisa de 500 metros da minha universidade, não tem nenhuma movimentação diferente, então, assim, até mesmo nesse meio, né, mais militar, não pude observar algo assim fora do comum. Perfeito. Débora, você tem uma pergunta por aí? Fora isso, não. Eu queria mais era a percepção mesmo. Inclusive, o Henrique Moreira, ele até pediu desculpa se isso já foi falado, ele diz assim, mas qual que é a distância que a cidade que ele reside fica da fronteira com a Ucrânia? Já que a Rússia realmente é imensa, né? Qual que é essa distância, então? É o Henrique Moreira que está perguntando aqui no nosso chat. Eu estou em torno de 1.000 quilômetros, 1.000 e 1.200 quilômetros de distância da fronteira. Eu já estive em uma outra cidade, quando eu cheguei à Rússia, que era em Belgorod, que ficava a 20 quilômetros da fronteira. Então, acho que se eu estivesse lá, talvez eu estaria um pouco mais preocupado, mas até mesmo conversando com alguns amigos de lá, eles, assim, têm esse receio, né, de toda essa situação, mas a vida segue normal. Não há um toque de recolher, por exemplo, eu até citei agora há pouco, passei um tempo estudando lá em Israel, por ser um estado que está ali totalmente cercado por inimigos, então quanto mais próximo à fronteira, né, mais situações de alerta se existe para aquela população no local. Então, para essa população que está mais próxima à fronteira, você sabe se está existindo algum tipo de toque de recolher, algum alarme, algo que já foi programado pelo governo russo, alguma orientação, né, para caso de algum ataque iminente?
Não tem nenhuma forma de toque de recolher, nada do tipo, né? Você citou alarme, eu lembrei aqui, algo que os estrangeiros acabam se assustando também quando chegam à Rússia. Existe sim um sistema de alerta, né, da cidade, que é em caso de catástrofe, e também incluindo o caso de ataque e agressão à Rússia, por exemplo, um ataque aéreo, algo do tipo, que começam a soar algumas sirenes extremamente altas aqui por toda a cidade, não tem como você não ouvir. E a primeira vez que eu cheguei aqui em Samara e ouvi essa sirene, eu desesperei, porque parecia assim, né, um ataque aéreo, eu estava esperando o pior. Mas não, é um sistema de alerta. Oi? Não, é que a Era um Débora... sistema de alerta, é um sistema... Isso, né, que a Débora falou que poderia ser algo pior. O mundo vai cair, a sensação de ser algo pior. Não. Inclusive, por exemplo, essas sirenes foram usadas no início da pandemia, né, para chamar a atenção. Eu lembro que foi até um domingo à tarde, começaram a soar essas sirenes, e nesse momento eu já sabia, né, que às vezes ocorrem alguns testes para ver se o sistema está funcionando e tudo mais, e junto com essas sirenes, alguns carros de polícia estavam passando pelos bairros, anunciando as novas medidas de segurança, que ia ter lockdown, alguns comércios ficariam fechados, mas isso foi lá no início da pandemia, né? Então, assim, voltando um pouco para essa questão da Ucrânia, não há nenhum tipo de toque de recolher ou aviso de, não saia de casa, fique em casa. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos que aqui segue a vida. Maravilha. Inclusive, aqui, a cidade que você está, Samara, está em que parte da Rússia, Igor? Tá mais perto ali do leste ou do oeste da Rússia? Tá meio que a sudeste de Moscou, né? Mas tá bem aqui nessa região leste, né? A região mais povoada da Rússia. Perfeito. Bom... Maravilha, é isso. Maravilha, viu, Igor? Olha, Igor, a gente quer muito agradecer a tua participação. Obrigada pela paciência de testar essa conexão. Eu espero que a gente traga sempre boas notícias por aqui. Desculpas pelo imprevisto. Imagina, a gente é que agradece. Aí você está tirando o seu sono, inclusive. Era para você estar dormindo agora, você está aqui conversando com a gente. Então, caso tenha alguma novidade, enfim, sinta-se à vontade também aqui para entrar em contato com a gente, para mandar notícias, inclusive. Pode você usar tem meu zap. Esse meio de comunicação aqui, inclusive, a gente está aberto a isso, tá bom? Então, a gente espera contar com você também aí mais vezes para ótimas notícias, se Deus quiser. Obrigada, tá, Igor? Sempre que precisar, eu estou à disposição e com o maior prazer para participar aqui da BMC.